Aleluias, boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa hashtag Aula 15. Aos irmãos da comunidade Nova Aliança, já estão entrando aí. Hoje nós vamos retomar a nossa aula, o nosso curso. Você que é aluno que já está entrando aí, vai pegando a sua apostila, abre ela na página 41. Boa noite a todos, amém? Noitezinha boa, agradável, bastante chuva, bastante frio, amém? Apostila, página 41. Nós vamos falar nessa noite sobre a doutrina do pecado. Uau! Até para isso tem doutrina, pastor? Sim. Vamos lá? Página 41, a doutrina do pecado. Amartiologia, ok? É um nome talvez difícil aí para você. Nunca tenha ouvido falar sobre essa palavra e o significado dela. Vamos à introdução então. Os mais diversos conceitos acerca da origem do pecado surgiram entre os homens ao longo da história. Irineu, bispo de Leão, na Gália, do ano de 130 a 208 depois de Cristo, foi talvez o primeiro dos pais da igreja antiga a assegurar que o pecado no mundo se originou na transgressão voluntária de Adão e Eva. Muitas outras opiniões quanto aos assuntos surgiram desde então. Por exemplo, os gnósticos ensinam que o contato da alma com a matéria tornava aquela imediatamente pecadora ou pecaminosa. Essa teoria despojou o pecado do seu caráter voluntário e ético, como é apresentado nas Escrituras. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já via a entrada do pecado no mundo bem antes da criação do homem. Porém, devemos ter cuidado ao fazer esta interpretação, de não lançarmos sobre Deus a responsabilidade como o autor do pecado. Deus é santo, Isaías 6:3 fala isso, e não há nele nenhuma injustiça. Deuteronômio 32:4 e Salmos 92:15, porque o pecado não teve origem na terra, mas no mundo angélico. Daí passou a Adão, e até que se tornou um flagelo universal. Ou seja, muitos de nós às vezes pensamos, como que surgiu, qual é a origem do pecado? O pecado não se iniciou ali com Adão e Eva no Éden, mas na verdade ele se originou ainda no céu, mas não foi Deus quem o criou. Não foi Deus quem pensou em criar o pecado. Nós vamos ver alguns textos, por exemplo, ali no livro de Isaías capítulo 14, fala acerca do desejo que havia no coração de Lúcifer de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Número 1, a origem do pecado. Na Bíblia, o mal moral que assola o mundo, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, equívoco, deslize, e se define claramente como pecado, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça. À luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. Mas como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa?
Como que o homem adquiriu isso? Aí sim vem Adão e Eva. O que a Bíblia diz acerca disso? Para responder essas perguntas, devemos considerar o seguinte: número 1, Deus não é o autor do pecado. Evidentemente, Deus, na sua consciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve ter cuidado ao fazer a interpretação, para não lançar sobre Deus a causa ou a autoria do pecado. Esta ideia está excluída de Deus. Em Jó 34:10 diz: longe de Deus praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus, ele é santo. Isaías 6:1, como nós falamos, não há nele nenhuma injustiça. Deuteronômio 32:4. Tiago também diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não se pode ser tentado pelo mal, porque Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito isso. Deus odeia o pecado, e a prova disto é que Ele enviou Jesus como provisão para destruir o pecado e salvar os homens. Assim sendo, tem de ser rejeitada todas aquelas ideias determinadas, segundo os quais Deus é o autor responsável pelo pecado. Ou seja, nós não podemos atribuir este mal a Deus, porque não é Ele o autor do pecado. Número 2, o pecado teve origem no mundo angelical. Se queremos conhecer bem a origem do pecado, devemos ir além da queda do homem, descrita no capítulo 3 de Gênesis, e por nossa atenção em algo que aconteceu no mundo dos anjos. Porque Deus criou os anjos como seres dotados de relativa perfeição. Porém, Lúcifer e legiões deles se rebelaram contra Deus, pelo que caíram em terrível condenação. E o tempo exato da rebelião e queda não é dado a conhecer na Bíblia. Porém, João capítulo 8, versículo 44, nós vamos ler. João 8, versículo 44. Aqui, João ele declara, 8:44, declara bem assim: e disse Jesus: e se Deus fosse o vosso Pai, vós me amariam? Pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, e pai da mentira. Então preste bem atenção. Deus, na sua onisciência, sabendo na criação que o pecado já existia, Ele na sua onisciência, no seu total poder e controle de todas as coisas, Ele já ali planejou salvação, redenção, remissão de pecados, porque sabia que uma hora ou outra o pecado entraria no mundo. Então, em João 8:44, fala do diabo como que aquele que é homicida desde o princípio. E o mesmo autor em diz que o diabo peca desde o princípio. Bem pouco diz a respeito do pecado ou ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo fala e adverte a Timóteo
para que nenhum neófito seja designado como bispo, para não se suceder que se ensoberbeça e caia em condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 6. Concluímos que o pecado do diabo foi a soberba. Isso aqui é interessante, para que você possa já então definir. Bom, a origem do pecado, ela se iniciou no mundo angelical. E qual foi o primeiro pecado? Essa aqui o primeiro pecado não foi que Eva comeu Adão, não foi o engano, mas foi sim o que está declarando ali em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, que a soberba foi o primeiro pecado. Isto é, o desejo de ser igual a Deus. Ok? Número 3, a origem sim agora do pecado, na página 42. A Bíblia ensina que a origem do pecado na história da raça humana foi a transgressão voluntária de Adão no Éden. Então você vai ver, observar a diferença. Nos céus, a origem do pecado, quando aconteceu, foi porque o coração se ensoberbeceu e ele foi desejoso de ser maior do que Deus. Mas no pecado, na raça humana, foi voluntário, foi uma escolha. Preste bem atenção. O homem até então não conhecia todo, não sabia de todas as coisas, não era entendido e dotado de conhecimento como Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência. Então foi voluntário, significa que foi escolhido. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite aqui para você entender um pouco a questão do pecado. O pecado, ele não é uma imposição, o pecado não é uma obrigação, não é algo que alguém força, mas não, o pecado na raça humana, ele é exclusivamente voluntário. Significa que escolhemos pecar. Isso aqui é terrível, porque a transgressão de Adão no Éden foi voluntária. O homem deu ouvidos às insinuações do tentador, e do caso que colocasse em si oposição a Deus, se tornaria de igual a Deus. Então Satanás veio e tentou Eva, enganou Eva, porque a intenção era de que eles iriam se tornar iguais a Deus, fazendo oposição ao próprio Deus, tomando do fruto que Deus proibiu. Adão caiu e abrindo a porta para o acesso do pecado no mundo. Ele não apenas pecou, mas também como tornou-se servo do pecado. Então preste bem atenção. Lá no céu, o pecado, ele teve uma consequência eterna. Não teve oportunidade de remissão, de perdão, porque era consciente e sabia, conhecendo a verdade. Porém aqui na raça humana escolhemos pecar, porém Deus proporcionou Jesus para que nós fôssemos remidos. Mas o problema maior é que o pecado, ele tem consequência, e as pessoas passaram a ser escravas do pecado, foram destituídos da glória, foram separados, e começou aí um ciclo de escravidão das vontades da carne, as vontades do pecado. Tudo que a carne frutifica é vontade pecaminosa. Porém, aqueles que são guiados pelo Espírito, diz a palavra, vem do Espírito, então nós estamos frutificando em Deus.
Veja como que a Bíblia descreve esse triste incidente na história humana. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Então, queridos, o que eu quero falar aqui, um pouco do que a gente tem conversado aqui já, é que o diabo, já sendo ali mentiroso, desde o princípio homicida, sendo o pai da mentira, trouxe o engano para que o homem se tornasse escravo do pecado, que entrasse em condenação, que entrasse em juízo. Mas Paulo declara ali em Romanos capítulo 5 que por causa de um homem só entrou o pecado, mas veio ali o juízo. Portanto, por meio da desobediência, agora Jesus, por meio da obediência, veio então a graça, nos oportunizando a sermos lavados e remidos, perdoados. Significa que muitos, na maioria, não merecíamos, posso dizer geral, ninguém merecia ser salvo, mas Deus escolheu nos salvar. Então, essas palavras, ele está dizendo que uma única pessoa que andasse justamente em obediência poderia sim justificar o homem, morrendo ele sem pecado, poderia justificar toda a humanidade. Número 2, o caráter do primeiro pecado do homem. O primeiro caráter de desobediência do homem, então, nós vemos anteriormente que no céu foi a soberba. Na terra, através do homem, o primeiro pecado foi a desobediência. De acordo com o relato sagrado, o primeiro pecado do homem constituiu-se em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato a uma ordem do Senhor. Gênesis 2, versículo 17, que diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Então preste bem atenção, a ordem que não comesse implicava em obediência, e o homem desobedeceu. Então o primeiro pecado do homem foi desobediência, o primeiro pecado do céu foi soberba, tá bom? Vocês podem anotar, se vocês quiserem anotar aqui na sua apostila, isso aqui depois a gente vai estar revendo, nós vamos fazer aí algumas perguntas para os alunos, né? Não sabemos que classe de árvore era a do conhecimento do bem e do mal. Poderia ter sido uma macieira, uma pereira ou outra qualquer árvore frutífera, certamente pecaminoso em se comer do fruto dessa árvore, se Deus a respeito dela não houvesse dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então preste atenção, nós vamos para um próximo item aqui, que isso traz um engano, porque quando se fala do pecado que Eva comeu do fruto da árvore, diz lá que ela comeu uma maçã. As pessoas dizem a história, as fábulas, as lendas, mas a Bíblia não diz especificamente que foi uma maçã, ok? Mas ela era a árvore do conhecimento do bem. Queridos, eu quero fazer um parênteses rapidinho. Se vocês perceberem que caírem a
ok? Alguns segundinhos ela já volta. A internet não está boa hoje. O pecado então não estava em comer do fruto da árvore, sim a desobediência. Esse foi o erro, esse foi o problema que ocasionou o pecado ali no Éden, a desobediência. Então, número 1, no seu caráter formal, ignoramos a razão porque a árvore é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, ideia muito comum, ela se chama assim pelo fato de que o homem, comendo dela, há o conhecimento do bem e do mal. Berkhoff diz na sua teologia sistemática, dificilmente pode se harmonizar com o registro bíblico quando este afirma que o homem, ao comer dela, a Deus, quando ao conhecimento do bem e do mal, posto que Deus não comete mal, portanto, não tem conhecimento prático dele. Quanto a isso, o Berkhoff é da opinião de que parece muito mais aceitável admitir que é assim, pelo fato de que estava a revelar o bem e a revelar o mal. Número 1, se o estado futuro do homem seria bom ou mal. Número 2, se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar o que era bom e o que era mal, ou se o homem aprenderia a determiná-los por si mesmo. Qualquer que seja o significado de que a árvore do conhecimento do bem e do mal, deve ser sempre em mente que a finalidade da sua designação por Deus foi simplesmente para provar o homem, criando de semelhança. Adão teria de demonstrar interesse em se submeter à sua própria vontade ou à vontade de Deus, com obediência implícita e absoluta. Número 2, o seu caráter na essência material. A essência do pecado de Adão consiste em que ele se colocou em oposição a Deus, recusando a submeter-se à sua vontade, ou seja, obedecer, impedindo que Deus determinasse o curso da sua vida. Adão tomou as rédeas da sua vida e das mãos de Deus, determinando o seu futuro por si mesmo. O homem que não tinha nenhum direito sobre Deus, separou-se dele como se nada lhe devesse. Com essa ação, o homem estava como que levantando os punhos para Deus e dizendo: eu não preciso mais de ti. Então veja que a consequência, o intuito, dá-se a entender que quando Adão comeu, segundo Berkhoff, o homem estava ali assumindo, tirando das mãos de Deus o direito de governo. Agora ele estava por si só. Em outras palavras, ele queria viver da sua maneira, do seu jeito. A ideia que a ordem de Deus estava na mente do homem no momento do pecado é comprovada pela resposta de Eva à pergunta de Satanás. Nem tocareis neles, diz. Nem tocarei neles. Gênesis 3:3, lá está escrito que quando Satanás intentou contra Eva, a resposta já estava no coração deles. Não era para comer e nem tocar. Gênesis 3:3. Possivelmente Eva quis enfatizar que o mandamento de Deus não havia sido razoável, isto é, era muito mais pesado do que podia se imaginar. Foi assim que, no desejo de ser igual a Deus,
o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. Então você veja que mesmo ela sabendo, a ordem era a obediência, e Adão e Eva sabendo que não deveria nem tocar, mesmo assim o homem escolheu e acabou se tornando escravo do pecado. Número 3, do seu caráter universal. Ainda que muitos tenham opiniões diferentes quanto ao caráter do pecado e o modo como que o mesmo se originou, bem como se inclinam a negar o fato de que o pecado é um tormento no coração do homem e em todos os quadrantes da terra, seja em grandes cidades, seja ele em metrópoles, ou nas mais esquecidas aldeias no interior da África ou da Amazônia. O pecado é um flagelo diário. A própria história das religiões pagãs testifica da universalidade do pecado. A pergunta de Jó, em Jó capítulo 25:4, ele fala assim: como pois seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de uma mulher? Olha só, é feita tanto por aqueles que conhecem a revelação de Deus, quanto aqueles que a ignoram. Ou seja, o pecado não é exclusividade daqueles que abandonaram Deus. O pecado ele é também para aqueles que teoricamente servem a Deus. O pecado ele acontece na vida de todos. Paulo diz: todos pecaram, destituídos da glória nós estávamos. Aos altares, olha só, quase todas as religiões dão testemunho do conhecimento universal do pecado e da necessidade de reconciliação com um ser superior, ou seja, da sua redenção. Há um sentimento geral de que os deuses estão ofendidos e de que algo deve ser feito para apaziguá-los. A voz da consciência acusa o homem diante do seu fracasso em alcançar a ideia da vida perfeita, dizendo que ele está condenado aos olhos de alguém que possui um poder superior. Os altares banhados de sangue e as frequentes confissões de agravos feitos por pessoas que buscam livrar-se do mal apontam em conjunto para o conhecimento do pecado e da gravidade do mesmo, onde qualquer que os missionários cristãos se encontrem, apoderam-se deles a certeza de que o pecado é um flagelo universal para a humanidade. E os mais antigos filósofos gregos, na sua luta contra o problema do mal, foram levados a admitir a universalidade do pecado, ainda que incapazes de explicar este fenômeno. A universalidade do pecado ela é registrada, entre outras, nas seguintes passagens da Bíblia: Gênesis 6, versículo 5, 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Salmo 53, versículo de número 3, Salmo 143, versículo 2, Provérbios 29. Porque todos nós cometemos pecado. Tópico 3, a ideia bíblica do pecado. Dada a importância do assunto que trata esse texto, em decorrência dos diferentes conceitos de pecado, chamamos sua atenção para as seguintes particularidades no ensino sobre o pecado. Número 1, o pecado é uma classe específica do mal. Comparativamente, o que ouvimos e lemos sobre o mal é que, do que mais ouvimos e lemos a respeito do pecado, isto
talvez devido à opinião comum de que o mal e o pecado são a mesma coisa. Porém, é bom lembrar que nem todo mal é pecado. O mal não deve ser confundido. O pecado não deve ser confundido com o mal físico, que produz prejuízos e calamidades. O pecado é a causa do mal, enquanto que o mal é o efeito do pecado. Vou abrir um parênteses aqui. Essa semana nós vimos aí no grupo da igreja, o irmão disse assim, colocou lá uma frase, que toda doença é origem de pecado, toda enfermidade é origem de pecado. Logo a gente abre então um leque para um pensamento de que tudo que está acontecendo, tudo que tem acontecido desde a fundação do mundo, desde que o homem é homem, tudo são consequências de erros. Minha esposa olhou para mim e disse, então quer dizer que fulano e ciclano são pecadores, estão em pecados, porque estão doentes? E eu disse bem assim, sim, preste bem atenção porque que eu vou te dizer. Se você começar a ver e ler a palavra de Deus e ver que todas as consequências de pecados se resultou, aliás, em consequências ou catastróficas ou enfermidades. Você olha, por exemplo, no Antigo Testamento, alguém que tivesse leproso era símbolo de pecaminosidade, se não ele, os pais, os avós e assim por diante, e outras coisas mais. Então, se não houvesse pecado, pastor, não haveriam doenças? Não haveria doenças. Se não houvesse pecado, não haveria pessoas presas, prisões espirituais? Não haveria. Porém, como o pecado não aconteceu, não se originou na terra, ele se originou ali, como nós lemos anteriormente, nos céus. Deus já trabalhou sabendo que mais cedo ou mais tarde o pecado entraria no homem. Mas significa sim, há uma palavra que diz lá, quando Deus trata com Adão, com Eva e com a serpente, ele fala que o salário do pecado é a morte. Significa que todo pecado tem consequência. Então não existe pecado bom para colher coisa boa. E o mal, ele é originário do pecado. Então significa que se nós pecarmos, nós vamos ter uma colheita mal, nós vamos colher algo ruim. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E é inevitável colhermos. Por isso que você começa a observar e ler a palavra de Deus, e você vai ver que, mas pastor, fulano de tal, ciclano não cometeram o pecado, mas estão lá doentes. Mas a origem daquela doença, ela veio através do pecado. Você vai ver, existem tantas doenças hoje no mundo, outras até com alguma cura. O problema é que as pessoas, por exemplo, imagine só que eu ouvindo isso de um médico alguns dias atrás, ele disse assim, que os médicos estão fazendo as suas faculdades, eles estão aprendendo somente a prescrever, ou seja, remediar, e não resolver o problema, não detectar a raiz do problema e cortar, exterminar o problema. E assim tem sido desde então. A humanidade tem só reconhecido que há um problema muito sério para ser resolvido quando em meio à catástrofe. Isso é muito ruim. Então, a ideia do pecado na Bíblia, ela é especificamente o resultado do mal. Comparativamente, o que ouvimos e lemos hoje sobre o mal é que, do que ouvimos e lemos a respeito do pecado, isso talvez devido à opinião comum,
Ou seja, muitas pessoas falam que por opinião, está colhendo o fruto do seu erro, isso é resultado de pecado. Então a pergunta que se faz, a resposta que se dá é: pastor, todas as doenças são de origem espirituais? Sim, são resultados de pecados. Pode não ser meus pecados, mas o pecado de outras pessoas. Outras pessoas acabam colhendo, sendo ali, pagando inocentemente por causa do pecado de outras pessoas. Você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus havia determinado para Moisés alguns tipos de alimento que eram considerados impuros, e ali ele determinou o que poderia comer e o que não poderia comer. Mas ali então, no Antigo Testamento, as pessoas comiam e acabavam adoecendo. Então preste bem atenção, a origem daquilo que a Bíblia fala, do que não pode, ela não está ligado primeiramente porque vai colher consequências, ela está ligada primeiramente em obedecer mandamentos. Como o homem se tornou escravo do pecado, ele significa que ele vive uma vida de servidão o tempo todo, ele tem uma vida pecaminosa o tempo todo. E o problema é que tem muita gente que tem uma vida pecaminosa consciente, é diferente do ímpio. O ímpio peca sem conhecer a verdade, e o problema são os crentes, são os cristãos que pecam conscientemente, sabendo, pecam como Adão e Eva pecaram, voluntariamente, escolhendo o erro, sabendo a verdade, e pecam. Os termos bíblicos para designar que os pecados são variados, mas sempre geral, ele é apresentado como fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, carência da lei e injustiça. Porém, a definição do pecado não pode ser derivada simplesmente dos termos bíblicos para denotá-los. A característica principal do pecado, e em todos os seus aspectos, é que ele está orientado a ir contra Deus, conforme Salmos capítulo 51. Eu quero que você abra comigo Salmos capítulo de número 51. Olha só, a tendência do pecado é fazer com que você tenha atitudes ou venha agir contra a vontade de Deus. Salmos capítulo 51, versículo de número 4, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e o puro quando julgas. Então, conforme está escrito aqui em Salmo 51, o pecado, ele tem um objetivo, o mal tem um objetivo: ir contra a vontade de Deus. Número 2, o pecado tem o seu caráter absoluto. O contraste entre o bem e o mal é absoluto, e não há neutralidade alguma entre ambos, tanto que a transgressão entre um e outro não é de caráter quantitativo, mas qualitativo. Um ser moral que é bom não se torna mal só por diminuir sua bondade, mas por uma mudança radical que o leva a envolver-se com o pecado. Lá em Mateus 12:30, Jesus disse que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O homem tem que estar ao lado do bem e da justiça, ou do mal. Em assuntos espirituais, as Escrituras não conhecem uma posição neutra.
não sou nem disso nem daquilo. O próprio Jesus disse lá em Mateus 23, ele dizendo assim que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós iremos agradar a um e odiar a outro. Significa que não tem meio termo, não tem para onde correr. 3, o pecado tem sempre relação com Deus. É possível ter um conceito correto do pecado sem vê-lo em relação com a pessoa de Deus e a sua vontade, pois é compreendendo-o assim que ele é interpretado como falta de conformidade da lei de Deus. Esta é a definição formal mais correta à aplicação do pecado. As passagens seguintes mostram claramente que a Escritura vem ver o pecado em relação à vontade da sua lei, contrariando-os. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E também diz assim em Tiago capítulo 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, todo pecado ele tem um propósito de se opor a Deus. E quando as pessoas fazem isso conscientemente, elas fazem como nós lemos ali em Romanos. É a falta de conformidade com as leis de Deus. Ou você está com Deus, ou você faz o bem, que é o que Deus tem colocado para um estilo de vida, ou você se volta para o mal, que é a oposição a Deus. Então o pecado sempre tem relação a Deus. Isso pode ser em qualquer religião, isso pode ser em qualquer cultura, qualquer época. Todo pecado ele tem origem em se opor a Deus. Esse é o significado de pecado, ok? Nós vamos fazer uma pausa, porque essa é a primeira parte da nossa aula. Então nós paramos aqui na parte número 3, do que o caráter absoluto do pecado, né? E o pecado tem sempre relação a Deus. Na próxima aula nós vamos seguir ainda na página 44, no tópico 4, falando sobre o pecado inclui tanto a culpa como a corrupção das pessoas, ok? Queridos, essa noite nós temos aqui bastante material a ser estudado, pelo menos aí umas 4 folhas, né? Eu queria que você se aplicasse em ler novamente. É coisa rápida, talvez em 10 minutinhos você consiga ler, para você ter mais ou menos uma sombra da doutrina do que é o pecado, do ensinamento do que a Bíblia diz, as origens, os resultados, as consequências, a oposição que o pecado tem contra Deus, a origem do pecado no céu, a origem do pecado do homem na terra, qual foi o primeiro pecado, qual foi o primeiro pecado do homem, distinguir essas coisas. Por quê? Por que nós temos que ter essa importância? Porque o pecado, eu sempre costumo dizer para os irmãos na igreja que o pecado ele é uma escolha, e quando escolhemos pecar, nós estamos fazendo oposição a Deus. Então, se você realmente ama, aqui vai a dica: se você realmente ama o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu ser, com tudo que você é, acima de todas as coisas, lembre-se que no momento onde que você for instigado ou tentado a pecar, lembre-se dessa frase: pecado é oposição a Deus. Amém? Eu quero te abençoar em nome de Jesus com essa mensagem nessa noite, e declarar sobre tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Senhor seja derramado sobre ti, purificando e te justificando,
de todo pecado. Amém? Fique na paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Depois os irmãos, eu vou elaborar lá a pergunta e vou colocar lá no grupo, lá no WhatsApp, do grupo dos irmãos que estão estudando, para que vocês posteriormente venham me enviar a resposta como a gente tem feito nesses últimos dias. Fique na paz do Senhor. Amém?